Qual o segredo para ser aceito em uma instituição de ensino americana? Quanto tempo leva para obter o seu visto? E qual é a validade do seu visto de estudante? O que é um I-20? Você quer saber tudo isso e muito mais? Então venha voar com a gente, porque você está na Thunderbird. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje aqui novamente. Meu nome é Minas Banvaquiades. E eu, Kiko Pavanello. Nós estamos hoje aqui e vamos conversar sobre uma coisa extremamente importante que as pessoas têm muita dúvida no processo para se estudar em uma universidade americana, que é como é que é o processo para obter um visto de estudante para vir aqui estudar nos Estados Unidos. Okay? Então eu acho que o que esse episódio vai fazer, Minas, é mostrar qual que é o timeline, qual que seria o tempo, né? Todos os caminhos que precisaria percorrer. Nós já falamos sobre muitas coisas desses pontos aqui em episódios separados, então isso vai facilitar a nossa vida, porque, por exemplo, a primeira parte que você tem que ter é aplicar para uma universidade americana. E a gente já falou sobre isso no episódio passado, né? A gente já falou. E aplicar lembra a documentação que a gente falou, né? Você vai ter que ter o teste score do TOEFL, você vai ter que ter os seus transcripts e você vai ter o pagamento da taxa e as redações, Se né? você tem dúvida, vai naquele episódio e a gente fala tudo para você sobre a aplicação. Você, então, vai passar pelo processo para ser aceito pela instituição. Esse segundo ponto, a gente também já mencionou que vai demorar um tempo. Normalmente, as escolas, elas têm um tempo aí, dependendo da instituição que você vai. Depois que você coloca toda a documentação, que chega tudo, normalmente demora em torno aí pode ser, tem escola que a gente já viu aí aceitando em 10 dias e tem escola que demora 2 meses. Para te dar uma resposta, exatamente. Dependendo, você tem que olhar os deadlines da instituição. Elas têm vários deadlines de aplicação. Então, assim, o MBA nos Estados Unidos começa ali por volta de agosto, setembro. As aplicações começam no outubro do ano anterior, outubro, novembro. E as escolas, elas querem te aceitar até ali meados do mês de março. O deadline normalmente 1º de março, os deadlines oficiais para a Universidade Americana. Algumas negociam um pouquinho, mas tem isso em mente. Deadline, quer dizer, a data limite para se aplicar para o mestrado nos Estados Unidos full time, normalmente 1º de março. Então, daquele período depois, se você foi aceito, a primeira coisa que a instituição vai pedir para você é o quê? Que você envie, então, aquele extrato bancário, aquele documento que comprove a sua capacidade financeira. Ou do sponsor, mas aí, se você tem dúvida com relação a isso, dá uma olhada no episódio, que nós fizemos um episódio inteiro falando sobre essa questão de documentação financeira. Então, você mandou a documentação financeira, a escola vai te emitir o I-20. E esse I-20 é o quê? É um documento que a escola emite falando, ele tem condições, ele foi aceito pela escola e com esse documento você vai ter a possibilidade de ir até, no caso no consulado, para você poder então fazer a aplicação para receber esse visto. Então o I-20 ele é importante porque sem o I-20 você tem como ir no consulado? Não, você não consegue nem marcar a entrevista, você tem que ter o número do I-20, o número do SEVES. Ou seja, aquele documento, o I-20 que eles vão te mandar, já vai vir com esse número para você poder imputar dentro do sistema do governo para então aplicar o visto. Antes de você ir para a embaixada, você tem que pagar uma outra taxa que é a taxa SEVES, uma taxa que todo estudante tem que pagar para o governo americano, porque é para a manutenção do teu status F1 de estudantes. Existem outros status, que agora a gente não vai entrar no mérito. Então, quando você vai aplicar para você fazer o visto, você está falando que você vai ter a taxa do visto que você paga e você ainda tem mais essa outra taxa. A taxa do SEVES que você tem que pagar no máximo 3 dias antes, para eles poderem ver que aquilo está compensado. Hoje a taxa está em $200, mas pode ter a variação, tem outros, pode ser que 210. A taxa SEVES é só do estudante que paga. Só do estudante. Os dependentes, se você tiver dependente, você então, se eu tiver minha esposa, meus filhos, eles não vão pagar a taxa SEVES? Não, a taxa SEVES é a taxa para o estudante. Mas eles vão ter que pagar a taxa do visto para cada um deles. A taxa consular, né, que aí a taxa E como que essa questão de marcar a entrevista no consulado, Minas? Entra no site e paga. Algumas pessoas vão utilizar empresas especializadas para marcar. Então, esse é um critério que você vai utilizar, marcar o quanto antes para você ter a sua resposta. E é complicado marcar no Brasil? No Brasil, hoje está levando, às vezes, uma semana. Dependendo do lugar que você está. Uma semana, mas não mais do que 15 dias você consegue marcar uma entrevista. Mas você tem que levar em consideração que se você não mora naquela cidade onde já existe o consulado, você ainda vai ter que ter o transporte de ir até a cidade, né, que demora mais tempo, né? E quanto tempo que eu preciso para fazer toda essa documentação? Depende do tempo que a sua universidade vai levar para processar o teu I-20. Tem universidade que depois de receber o teu comprovante financeiro, em 1 ou 2 semanas está emitindo o seu I-20 e mandando para você. Vai levar uma semana para chegar no Brasil. Tem universidade que vai levar 1 mês ou 2, então você tem que negociar com a tua universidade, você tem que ver o tempo que você tem. Você não pode entrar nos Estados Unidos mais do que 30 dias antes de começar as suas aulas.
Então você tem que fazer esse cálculo baseado no tempo que a sua universidade processa a documentação. Então, pelo que o Minas falou no início do nosso episódio aqui, as escolas elas começam em setembro, elas começam a parte de aplicação em outubro do ano anterior. Então, se você começa a aplicar em outubro e você passa por todo esse processo de mostrar que as evidências que você tem, o teste do TOEFL, que você já mandou o seu comprovante financeiro, normalmente esse período pode demorar, vamos supor, demore 3 meses. Então, você aplicou em outubro, 3 meses, nós estamos falando, opa, janeiro. As escolas querem que esse processo finalize com você 1º de março. Na verdade, assim, aplicar significa tudo. Tudo. Assim, já apliquei, fiz o meu e-mail, me cadastrei, tenho login sem. Isso não é aplicação. Ok? Aplicação, no dia que você terminou a sua documentação, mandou, você está sendo considerado por uma vaga. Poxa, obrigado, Minas, porque isso deixa claro que não tem aceite. Depois do aceite, você ainda tem todo o período com a regulamentação de imigração. Exatamente. Né? Então, se já é um processo que demora, que você tem que colocar muito bem na ponta do lápis para que você não perca as datas e esteja apto a poder estar vindo para os Estados Unidos no momento certo. Exatamente. E preparado da forma correta. Exatamente. Pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado. Eu sei que tem muito detalhe dependendo da instituição que você for aplicar. Se você tiver dúvida, escreve para a gente. Nosso e-mail está aqui embaixo. Nós temos um prazer de corresponder com você, falar por e-mail, marcar uma conversa por telefone. E a gente pode te ajudar ainda um pouquinho mais nesse teu processo de aplicação. Na semana que vem, nós temos mais episódios para falar um pouquinho mais sobre a experiência acadêmica e sobre a preparação para se começar no mestrado e MBA nos Estados Unidos. Obrigado por estar com a gente. Nos falamos semana que vem. Um grande abraço. Até mais.